significado da vida, por que eu estou aqui, por que a gente tem que sentir dor, por que existe o bem e o mal, enfim, ele coloca perguntas que eram muito comuns no homem antigamente, mas que cada vez mais elas não estão mais presentes na nossa vida. A gente se acostumou a viver uma vida tão dinâmica, tão agitada, que a gente não para mais para fazer essas perguntas que são naturais de cada homem, de cada mulher. E aí ele fala uma coisa que a gente precisa verificar. Ele diz o seguinte: olha, cada um de nós fala de duas coisas aqui. Ele fala que cada um de nós recebeu ferramentas para viver a vida. Uma delas é a tradição. E hoje em dia falar em tradição é pior ainda, né? Porque tradição é como uma coisa velha, em desuso, porque o mundo muda muito rapidamente e ela não tem mais valor nenhum. É o que o mundo diz para a gente, né? De forma direta ou indireta. E ele fala, e a segunda ferramenta é o presente, é a realidade, é aquilo que acontece comigo agora, não há um minuto atrás e não daqui 10 minutos, é agora. Ele diz, se a gente não estiver atento para o presente, a gente não aprende as coisas mais importantes da vida, porque a vida é feita de um emaranhado de fatos que vão acontecendo a cada instante, e se a gente não olha com atenção para esses fatos, a gente deixa de viver a própria vida. Então, o que me interessa aqui, a própria pergunta do texto, que está embaixo aí, ela ajuda a gente a verificar a verdade ou não dessas afirmações. Por exemplo, a gente, não sei se alguém aqui já parou para se perguntar isso, mas o que da tradição que vocês aprenderam, da tradição que vocês tiveram? Pessoal, tradição não é só, pelo amor de Deus, hein? Tradição não é norma, não é regra. Tradição quer dizer um conjunto de condutas, um conjunto de valores, um conjunto de princípios que eu aprendi durante a minha vida. Por exemplo, todo mundo aqui carrega, consciente ou inconsciente, valores que aprenderam dentro de casa. Eu lembro muito bem, meu pai, Nossa Senhora, se eu chegasse em casa, da escola ou de qualquer lugar, com qualquer coisa que não fosse minha, que fosse de outro, ele me dava uma pisa, eu tomava uma surra, que era algo épico, né? Aquela surra, se chegasse uma reclamação da escola ou de algum vizinho que eu tinha feito alguma coisa errada, né? Eu até posso discordar do meu pai na forma de repreender aquilo que eu fazia de errado, mas eu não posso negar que nisso vinha uma carga de valores, de princípios éticos, morais, e que eu me dou conta hoje que foram muito importantes para a minha formação. Eu sou quem sou hoje porque eu venho de uma tradição, eu venho de um lugar aonde me foi ensinado um conjunto, mais do que de regras, um conjunto de princípios, de postura ética que me ajudou a enfrentar os problemas da vida. Então, o que eu queria que vocês me ajudassem a verificar esse fato, se isso é verdadeiro ou não, com a pergunta que está aqui no texto. No que a tradição te ajudou e te ajuda a enfrentar os problemas de vida
da vida do presente. Então, o que eu estou dizendo aqui, que o texto diz para a gente? Inclusive ele diz aqui, ó, a gente não está falando que tem que solidificar a tradição, a gente está dizendo que a gente tem que melhorá-la, e usa uma frase: eu preciso conquistá-la para que ela seja realmente minha. O que quer dizer conquistá-la? Eu preciso colocar em prática aquilo que eu aprendi para que eu possa realmente transformar aquilo em conhecimento. Nada a gente aprende só de ouvir, nada a gente aprende só de aceitar. A gente aprende quando coloca aquilo que nos foi ensinado em prática. Como é que a gente não tem muito aquela experiência assim, ó, você ouve uma coisa, tá bom, você entende, tá, mas não tem uma hora que dá um estalo, você fala, é isso. Quantas coisas a gente aprende que tem uma hora que dá um estalo, você fala, é isso, e aí isso se torna realmente seu. E qual o grande problema do mundo de hoje? Um dos grandes problemas do mundo de hoje é a solidão. A gente se sente muito só. Então, quando eu tenho um grupo de amigos, quando eu consigo identificar um grupo de amigos, eu tenho com quem dividir os meus problemas, me aconselhar, dar conselho, eu sou ajudado e posso ajudar um grupo de pessoas no caminho da vida. Alguns anos atrás, tinham alguns valores que ninguém contestava. Ninguém contestava. Hoje em dia, esses valores já não são tão concretos, tão presentes. Por exemplo, e isso se reflete em tudo, hein? Inclusive no mundo da política. Antigamente não tinha corrupção? É claro que tinha, sempre teve, porque isso é do homem. Mas o nível de corrupção que existia era muito menor do que o que tem hoje. Vocês vão dizer, o que mudou? Mudou que antigamente era inaceitável a corrupção. Hoje o pensamento que permeia a cabeça de quase todo mundo é que é o seguinte: vale se eu não for pego. Então, aquilo que era considerado inaceitável, hoje mudou de posição. Fazer uma corrupçãozinha está tudo bem se eu não for pego. O problema não é mais fazer ou não fazer, é ser pego ou não ser pego. Olhem para a experiência de vocês. Não estou falando só da política, não, estou falando do cotidiano da vida, do dia a dia, e se perguntem se não é verdade isso. Ou seja, aquilo que era princípio indiscutível há pouco tempo atrás, já é discutido hoje. A sociedade tem cada vez menos valores nos quais ela se baseia. E quando você não tem valores para ditar os comportamentos, começa a acontecer isso que está acontecendo. Aumenta a violência, aumenta a falta de respeito entre as pessoas e vai aumentando os problemas do mundo. Eu lembro muito de um fato, que uma frase do Evangelho que é muito comum, eu já tinha ouvido milhares de vezes, que que cada fio do teu cabelo está enumerado. Tinha ouvido ela milhões de vezes. Mas a gente foi para um encontro uma vez, a gente foi convidado para um encontro na Itália, a gente ia todo ano para lá, do movimento da igreja que a gente faz parte, e nos primeiros 5 minutos o responsável do movimento falou uma frase: Deus nos amou de um amor tão profundo que antes que o mundo fosse mundo, enumerou cada fio do nosso cabelo. Ou seja, Ele planejou cada um de nós nos detalhes antes que o mundo existisse. E naquele momento, passou um filme da nossa vida. A gente está vivendo um momento muito difícil, dentro do movimento, muitos problemas, muitas dificuldades, e a Cleusa vira para mim e fala: podemos ir embora, não temos mais nada para ouvir. Por quê? Porque naquele momento a gente tomou consciência de como Deus havia cuidado
da nossa vida durante todos aqueles anos que a gente passou construindo o movimento. Como coisas que pareciam sem solução, trágicas, acontecia um fato inesperado que mudava tudo. Acontecia algo que transformava a realidade. E naquele momento foi como dizer: é verdade, eu não posso ter dúvida disso. Deus cuida da nossa vida de uma forma muito carinhosa. Qual é o problema? O problema é que eu preciso me deixar cuidar. Porque quantas e quantas vezes a gente não quer seguir o caminho que o nosso coração pede, e aí começa a dar problema. Então, eu preciso fazer experiência da tradição que me foi ensinada para, primeiro, que ela se torne verdade para mim, e segundo, para melhorá-la. Porque não é que a gente não tem que melhorar o que nos é ensinado. A gente pode melhorar, mas eu melhoro a partir da experiência que eu faço e do julgamento dessa experiência. Aí eu digo, eu preciso corrigir aqui, eu preciso corrigir ali. E posso garantir para vocês que esse é o caminho do processo de felicidade. É a gente verificar na nossa experiência aquilo que nos foi ensinado e ir melhorando a cada dia, aprendendo a cada dia.